Pessoal, você sabe que titulação é um dos temas muito abordados, principalmente em segunda fase. E você sabe o que é essa titulação? Ou talvez no dia a dia ela tenha uma aplicação realmente interessante que ajuda o químico a determinar alguma coisa? Outra pergunta que eu quero deixar para vocês. Eu posso resolver exercícios de titulação por fórmula? Tem alguma fórmula? Vamos discutir isso nessa videoaula. Preste atenção. Bom, galera, nessa videoaula, então, você vai aprender um pouco mais sobre titulação, que é uma técnica chamada de volumetria para os químicos. E eu começo, então, dando a definição, mas já deixo bem claro que isso não é o mais importante. Eu não quero que você saiba a definição de fato, decore isso. O que eu quero de você é que nos exercícios você saiba aplicar a técnica, entender o que ela faz e para que ela serve. E até mesmo saber criar a fórmula da titulação. Então vamos começar aqui. É uma técnica de fato laboratorial e ela tem como classificação dentro da química, é uma química analítica quantitativa. Ela quantiza, não é qualitativa, só para saber se tem ou se não tem um certo reagente. Ela quantiza, você descobre o valor de uma concentração. Então veja, ela é utilizada para determinar a concentração de um reagente ou até mesmo de uma solução problema. Preste muita atenção nesse vídeo e nessa primeira parte para que você, quando estiver fazendo um exercício de titulação, você saber montar esse exercício. Atenção! Dentro do enunciado, dentro do exercício, eu sempre vou ter uma solução padrão e uma solução problema. Mas muitas vezes não vai estar escrito assim no exercício, olha, este é o padrão, olha, este é o problema. Não vai estar assim explícito muitas vezes. Vai depender muito de você identificar quem é o padrão e quem é o problema. E para fazer essa identificação, é só você lembrar dessas dicas que eu estou escrevendo aqui, ó. A solução padrão, dentro do enunciado, é aquela solução que a concentração é conhecida. Foi fornecido a concentração de uma certa solução ou de um certo reagente. E a solução problema é aquela que você deseja descobrir a concentração. É aquela que você vai descobrir ou a concentração do reagente ou da solução. A titulação serve para você descobrir quanto de um certo reagente tem aqui, ó. Faz sentido o que eu estou dizendo? Vai ser sempre assim, explicando a técnica. Eu vou ter uma bureta, é um tubo de vidro, ele é graduado, para você saber quantos ml, qual é o volume dessa solução padrão foi gasto na titulação. Então você tem uma torneirinha, abre e fecha, vai gotejando essa solução padrão, que vai reagir aqui, ó, no Erlenmeyer. Aqui eu vou ter a solução problema, que reage com a solução padrão até um certo ponto. A gente fala que a titulação se encerra quando atinge o ponto de equivalência, que a gente também chama de ponto de viragem. E eu vou ter um indicador. Normalmente o indicador aqui é um indicador ácido-base. Pode até ser feito com uma titulação potenciométrica. Eu ponho aqui um eletrodo para ir acompanhando as variações de pH. Pode ser uma titulação por precipitação. Mas enfim, o que eu quero que fique claro para você. A solução padrão reage com a solução problema e o indicador aqui dentro vai fazer você ver quando que reagiu por completo. E aí você para. Veja que legal. Eu vou saber quantos ml do padrão reagiu, foi necessário para reagir com o problema. Se eu sei quantos ml do padrão reagiu com o problema, e se eu sei a concentração do padrão, eu consigo descobrir a concentração do problema. Ok? Essa é a técnica de titulação. E essa dica aqui é a mais importante. Porque nos exercícios você vai ter que montar essa reação química entre o padrão e o problema. Você vai montar a reação química. E aí você muitas vezes fala, professor, mas eu não sei montar a reação assim do nada. Eu digo que você vai saber. Sabe por que você vai saber? Porque na maioria dos casos, 99% dos exercícios, eles vão trabalhar com ácido e base.
E reação entre ácido e base normalmente é muito fácil. Você consegue identificar. Sim ou não? Então, atente-se a isso. Monte a reação ácido-base. Às vezes aqui é o ácido como padrão e a solução problema é uma base, que eu quero descobrir a sua concentração. Ou às vezes é o contrário. Aqui eu tenho uma base como padrão e o problema está aqui. Ok, senhores? Sensacional. Vamos para a parte prática. Eu vou montar a fórmula com vocês. Mas às vezes você está fazendo exercício, esquece da fórmula, e aí você pode fazer tudo por regra de 3. E na química quase tudo é regra de 3, né? Então eu vou montar a fórmula com vocês, num exemplo aqui genérico, e depois eu vou fazer um exercício, resolvendo ele por fórmula, ou resolvendo somente na raça, tudo por regra de 3, ok? Preste atenção em como é que fica a fórmula. Se eu estou falando para vocês que eu vou ter um ácido e uma base reagindo, eu vou escrever aqui para vocês ácido mais base, que vai reagir um com o outro. Só que muitas vezes eu não vou ter só 1 mol do ácido reagindo com 1 mol da base. Às vezes aqui é um diácido reagindo com uma tribase, então a proporção estequiométrica não vai ser 1 para 1. Então eu vou escrever aqui, em outra cor, ó, eu vou escrever aqui, para o ácido eu tenho um coeficiente chamado Azinho. E para a base eu vou ter um coeficiente aqui, Bzinho. Pode ser 1 para 1? Às vezes isso acontece. Mas pode ser 2 para 1, 3 para 2, enfim. Então eu coloquei o coeficiente Azinho e Bzinho aqui. Como é que fica a fórmula então da titulação? Ela é muito fácil, desde que você preste atenção nessa etapa. Eu vou fazendo e falando aqui junto com vocês. Olha aqui. Para o ácido, você pode ter a molaridade do ácido vezes o volume do ácido e igualar a molaridade, isso é a molaridade da base vezes volume da base. Com essa fórmula aqui você consegue calcular a concentração, às vezes, do problema, sendo o ácido padrão ou vice-versa. Só que o segredo, o pulo do gato, vem agora. Se esse ácido for uma proporção estequiométrica 1 para 1 da base, ok, isso vai dar certo. O problema é se eu preciso de 2 mols do ácido para 3 mols da base. Aí essa fórmula assim, do jeito que está, não funciona. O certo, então, é você fazer isso aqui, ó. Atenção agora. Esse Azinho que está aqui no ácido, ele vai cair para lá, ó, do lado de lá, do lado da base aqui na fórmula. E esse Bzinho que está aqui do lado da base, que é o coeficiente da base, ele vai cair para cá. Você tem que lembrar dessa manobra, que daí qualquer exercício de titulação vai dar certo. Eu garanto. Quer ver? Então a fórmula final ficaria isso aqui, ó. É isso aqui que eu quero de você. Molaridade do ácido vezes volume do ácido vezes o Bzinho, que é o coeficiente da base. Molaridade da base vezes volume da base vezes o Azinho. Se você trabalhar com essa fórmula, você vai acertar qualquer exercício de titulação. Vale a pena relembrar que uma das molaridades você já vai saber, que é a do padrão. O volume gasto na titulação, usado do padrão, você vai saber, por exemplo, se for o ácido padrão. Esse aqui, que é a molaridade da base, que nesse exemplo que eu dei seria o problema, é o que você vai descobrir. E o volume colocado do problema, ele vai fornecer. Então você só vai ter, por exemplo, essa incógnita. Ok? A reação química você vai montar e vai tomar cuidado nesse balanceamento aqui. Ó. Ok, senhores? Nesse coeficiente Azinho e Bzinho. Por fórmula é assim, mas dá para resolver exercício de titulação sem fórmula. Eu vou apagar essa lousa e vou fazer um exercício com vocês. Preste atenção. Vamos lá então, que eu quero te mostrar esse exemplo. O texto é grande, é uma questão da Unesp, tá? O texto era enorme, mas não se preocupe com o texto. Eu peguei os pontos importantes. No meio do texto, no meio da questão, falava que 40 ml de uma solução de bateria de automóvel, 40 ml. Essa solução de bateria de automóvel é o meu problema. Como eu sei isso? Porque no próprio enunciado falava que essa solução passou por um processo de titulação, titulou-se essa solução, consumindo 10 ml de uma solução de NaOH a 0,2 mol por litro. Então eu já sei que
o NaOH, que é uma solução de soda cáustica, tem aqui a concentração. Se de NaOH tem a concentração, eu posso escrever que esse cara é o meu padrão. Sim ou não? E eu posso escrever para vocês que a solução de bateria de automóvel é o meu problema. E embaixo eu já sei, determinar a... Conchetes fechados assim significa molaridade, concentração molar. Determinar a concentração molar de H2SO4 na solução de bateria. Então esse aqui é o meu problema. Faz sentido? Olha, preste atenção como é fácil resolver esse exercício pela fórmula. O primeiro passo que você vai dar é montar a reação entre o ácido sulfúrico, que é a minha solução problema, com a soda cáustica, que está lá pingando, que está lá na bureta e eu estou titulando. Preste atenção então. Eu vou resolver agora por fórmula, tá? Preste muita atenção agora, hein? Eu vou colocar a soda cáustica aqui e o ácido sulfúrico, que é o problema. A grande sacada que você tem que ter é olhar para essa base e identificar que ela é uma monobase. Eu só tenho um grupo hidroxila para se dissociar. Em contrapartida, aqui no ácido sulfúrico, eu tenho um diácido, eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Então é óbvio que 1 mol da base não neutraliza 1 mol do ácido. Proporção estequiométrica não será 1 para 1. Então o que eu quero de você? Eu quero que você faça o balanceamento dessa interação química. Eu não quero que você monte o sal e a água formado, o que para mim nesse exercício é desnecessário. Eu quero que você enxergue isso aqui, para cada 1 mol de ácido sulfúrico, eu vou precisar de 2 mols de NaOH. Então faça isso aqui, 2 para 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque na fórmula, isso aqui, esse 2zinho, é o coeficiente da base que eu vou jogar lá do lado do ácido. Esse 1zinho aqui é o coeficiente do ácido, que eu vou jogar lá do lado da base. Olha como é que fica agora a expressão. Atenção aqui, Aqui é a base, então molaridade da base vezes volume da base igual a molaridade do ácido vezes volume do ácido. Só que como você é um menino explica mais, destemido, você sabe que esse 2 da base ele vai vir multiplicar aqui, Então aqui vai ficar vezes 2 na fórmula. Sim ou não? Olha aqui. Molaridade da base, volume da base, só que aqui eu tenho 1 mol do ácido, então aqui vai ficar vezes 1. Você nem, falando sério agora, cá entre nós, você nem precisaria colocar esse 1 aqui. Mas eu estou colocando só para deixar evidente a regrinha que eu ensinei agora há pouco para você. Esse 1 cairia aqui e esse 2 cairia lá. Beleza, senhores? Montei isso aqui. Estou em casa, abro um sorrisão que eu vou acertar o exercício. Quer ver? Eu vou pegar essa fórmula e aplicar agora os valores que eu tenho no enunciado. Veja como é fácil. A molaridade da base, que é o padrão, é 0,2. Vou jogar aqui, 0,2 vezes o volume da base. O volume da base é 10 ml. Então, vezes 10. Igual. Olha que fácil. Molaridade do ácido, eu não sei. Eu vou anotar aqui. O volume gasto da solução de ácido, que é a solução de bateria de automóvel, é 40. Eu vou jogar aqui o 40 e eu não posso esquecer do vezes 2 que veio daqui, lembra? Então, vezes 2. Agora, fechou o boteco. 0,2 vezes 10 dá 2, igual 2 vezes 40, 80, então 80 vezes a molaridade do ácido. A molaridade do ácido vai ser igual a 2 sobre 80. 2 sobre 8, 0,25. Então, a molaridade do ácido vai ser igual a 0,025 mol por litro. Sim ou não? Se você souber montar a reação, prestar atenção nos coeficientes, que às vezes vai ser 1 para 1 e até mais fácil, se você prestar atenção nisso e montar a fórmula bonitinho, você mata o exercício em
1 minuto ou 2, ok? Eu fiz ele por fórmula, eu vou apagar agora e vou fazer ele sem ser por fórmula, fazer na raça, tá? Vou fazendo por regra de 3, vou te mostrar como é que é. Particularmente eu acho que assim é mais fácil, tá? Mas vê qual você gosta mais. Um segundo que eu vou apagar aqui. Então voltei aqui, não sei a fórmula, não sei montar ou esqueci, vou fazer na raça. Então vem comigo e acompanha. Dá mais trabalho, mas dá para resolver também. Eu tenho 10 ml de 0,2 molar, mol por litro, molar da solução padrão que ela fica na bureta. Eu tenho 40 ml de ácido sulfúrico que eu não sei a concentração, eu não sei, mas esse é o nosso problema. Qual que é o primeiro passo a ser dado? Então, o primeiro passo a ser dado. O primeiro passo a ser dado é você encontrar o número de mols dessa solução aqui, ó. Dessa solução que é a solução padrão. Porque você tem a concentração e o volume. Você consegue achar o número de mols. Então eu vou anotar passo a passo para você. Primeiro passo. Encontrar o número de mols do padrão. Vamos fazer isso? A gente vai fazer isso por regra de 3, que é super fácil. 0,2 molar, não é 0,2 mol por litro? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. 0,2 mols está para 1000 ml. Que é 1 litro, né, gente? 1000 ml, 1 litro. 0,2 mols por litro, 0,2 mols para 1000 ml. Já que eu tenho só 10 ml utilizado, aqui vai ser o meu X. Eu vou encontrar o número de mols utilizado nessa titulação. Então vai ficar aqui, ó. X é igual 10 vezes 0,2 dá 2. Esse 1000 vezes X, eu já passei dividindo, vai ficar assim. Ok? Para não deixar a conta ruim, né? Não deixar 0,002, eu vou fazer assim, ó. Portanto, eu sei que o número de mols vai ser 2 vezes 10 a menos 3 mols. Mols de quem, professor? Mols do NaOH. Era isso que eu queria fazer no primeiro passo, ok? Vamos retomar o raciocínio. Mol do padrão está aqui. Por regra de 3, 0,2 mols para 1000 ml, para 10 ml eu encontrei isso. Segundo passo, senhores alunos. Agora que eu tenho o número de mols do meu padrão, eu consigo calcular o número de mols que tem aqui dentro, que reagiu com o padrão, o número de mols do ácido. Esse segundo passo, para encontrar o número de mols do ácido, que é o problema, você vai fazer por reação química. Vamos anotar o segundo passo aqui, ó. Olha aqui. Encontrar o número de mols do problema por estequiometria. Por estequiometria é a reação. Se você tem o NaOH e o H2SO4 reagindo, e você sabe que é uma monobase e um diácido, então eu vou precisar de 2 NaOH para reagir para 1 aqui, ó. Então, olha, preste atenção nisso. Se eu preciso de 2 para 1, obviamente que se eu encontrei esse número de mols da base, que é 2 vezes 10 a menos 3 mols da base, eu escrevi base embaixo de base, tá vendo, ó? Aqui eu vou ter X. Olha que fácil. E como a proporção é 2 para 1, e aqui já tem 2 vezes 10 a menos 3, obviamente que esse X agora é 1 vezes 10 a menos 3 mols do H2SO4. Era isso que eu queria nessa segunda etapa, nesse segundo passo. Ok? Primeiro passo, mol do padrão. Por reação química, no segundo passo, por reação química, mol do problema. E agora eu fecho, eu respondo o que ele quer. Ele não quer a concentração, do problema? Você faz ou por regra de 3 ou por fórmula, fique à vontade. Eu vou para o terceiro passo agora, que é responder o que ele quer. Determinar a concentração da solução problema. É o que ele pediu. Só que agora eu vou fazer isso no terceiro passo. Preste atenção aqui em mim, ó. Molaridade do ácido, molaridade do ácido
é o número de mols do ácido sobre o volume em litros. Isso é a fórmula da molaridade, da concentração molar. Molaridade do ácido é número de mols do ácido sobre o volume em litros, porque a unidade é mol por litro. Você não achou o número de mols do ácido aqui? O volume que você tem do ácido ou da solução ácida é 40 ml. Joga na fórmula aí, abre um sorrisão, né? Olha aí, ó. 1 vezes 10 a menos 3, ou só 10 a menos 3, é um mol do ácido que eu joguei. 40 ml do meu problema é 40 vezes 10 a menos 3 litros, porque o volume aqui na fórmula da molaridade é em litro. Senhores, agora vai dar a mesma resposta do que eu fiz anteriormente por fórmula. Você vai cortar o 10 a menos 3 aqui, 1 sobre 40 é a mesma coisa que 2 sobre 80, que era a divisão que eu acabei encontrando por fórmula. Então isso aqui exatamente vai dar o mesmo valor. Olha lá. Olha o sorrisão. Sim ou não? Você encontrou o mesmo valor, só que veja o tempo que nós demoramos. Fiz o primeiro passo, encontrei o mol da minha solução padrão. Segundo passo, mol do problema por reação química, por estequiometria. E aí, por fórmula, até poderia ser por regra de 3, eu encontrei a solução do problema. Aí você vai escolher se você quer usar a fórmula mais rapidinho, se você lembrar de montar ela certinho, ou se não, faz assim na raça. Ok, senhores? Essa é uma aula de titulação, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, manda para nós aí. Forte abraço, Explica Mais.